Olá, gente. A gente vai falar um pouquinho aqui para vocês o que é tributo. É muito importante saber o que é tributo para poder estudar o direito tributário, né? E nos termos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória e moeda cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito definido em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A princípio, a gente tem que saber que quando o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal, eles fazem referência a tributo, eles falam tributo é toda prestação pecuniária compulsória. A gente tem que saber que é uma maneira geral de se falar, né? Quando a gente fala em tributo dessa maneira, é uma maneira genérica de se tratar do tributo. Por quê? Porque dentro dessa generalidade dos tributos nós contemplamos suas espécies, são as espécies tributárias. É, por exemplo, o imposto é uma espécie tributária, a taxa é outra espécie tributária, a contribuição de melhoria também é uma espécie tributária, o empréstimo compulsório, após a Constituição de 1988, passou a ser uma espécie tributária, bem como as contribuições em geral, PIS, COFINS, CSLL, entre outras. Todas essas passaram a ser espécies tributárias, tá? Pois bem, então, nos termos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributa toda prestação pecuniária, compulsória e moeda cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito definida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por que tributo é toda prestação pecuniária? Porque em tributo, o tributo, ele somente pode ser pago em dinheiro. É a regra, é que tributo pode ser pago somente em dinheiro. Temos exceção? Sim, no direito. Geralmente sempre temos exceções. E qual é a exceção nesse caso do pagamento do tributo em dinheiro? O artigo 156 do Código Tributário Nacional, no seu inciso 11º, ele prevê a possibilidade de dação em pagamento de bem imóvel para a extinção do crédito tributário. O artigo 156 do Código Tributário Nacional contempla as hipóteses de extinção do crédito tributário nacional. E dentre essas hipóteses, está disposto que a dação em pagamento de bem imóvel é uma modalidade de extinção do crédito tributário. Mas, para que a fazenda aceite um bem imóvel como pagamento de tributo, tem que ter previsão na lei, né? O artigo ele fala, previsto em lei. E que lei é essa? A Constituição Estadual, uma lei do Estado, uma lei municipal, uma lei federal, que fale que determinado Estado, aqui no Mato Grosso do Sul, para pagamento de ICMS, o Estado aceita a dação em pagamento de bem imóvel. Extingue o crédito tributário, dação em pagamento de bem imóvel. Está previsto na lei do Estado. Tributo também, segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, é toda prestação compulsória. Compulsória por quê? Porque é obrigatória. A partir do momento que o contribuinte realiza o fato gerador, ele fica obrigado a pagar o tributo. Complicou. O que é fato gerador? A doutrina também chama hipótese de incidência ou hipótese tributária. É tudo a mesma coisa. É importante que vocês saibam que fato gerador é igual a hipótese de incidência, é igual a hipótese tributária. E o que é esse fato gerador? Fato gerador é quando o contribuinte realiza, quando o ser humano, quando o homem realiza uma conduta que está prevista na lei. Ele realiza aquela conduta exatamente como está previsto na lei, gerando assim a obrigação dele de pagar o imposto, o tributo, né? Vamos dar um exemplo. Qual que é o fato gerador do IPVA? O fato gerador, a hipótese de incidência do IPVA é ser proprietário de veículo automotor. Então, a partir do momento que você se torna proprietário de veículo automotor, você fica legitimado a pagar o IPVA. Você é obrigado a pagar o IPVA. Eu quero ser proprietário de veículo automotor e não quero pagar IPVA. Impossível. O tributo é compulsório, é uma prestação compulsória.
Bom, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir é a mesma coisa da pecúnia, né? Em moeda, em dinheiro, ou cujo valor nela possa se exprimir, a gente pode utilizar da única exceção que tem no Código Tributário Nacional, que é a dação em pagamento de bem imóvel, se definida em lei. E a parte mais importante agora da definição de tributo. Tributo não constitui sanção de ato ilícito, tá? Ninguém paga tributo porque cometeu um ato ilícito. E sim, os fatos geradores de tributos são somente lícitos. São somente condutas lícitas que geram a obrigação de pagar o tributo, né? O legislador não pode eleger uma hipótese de incidência ilícita como pagamento de tributo. Por exemplo, qual que é a hipótese de incidência? Qual que é o fato gerador do ICMS? Operações de circulação de mercadorias. Se você circula mercadorias, é um dos fatos geradores do ICMS esse. E se você circula mercadorias, você fica obrigado a pagar o IPVA, né? Agora o legislador não pode eleger. Se você circular, vender droga, você vai ficar obrigado a pagar o ICMS. Não, é uma conduta ilícita. O legislador não pode eleger condutas ilícitas para pagamento de tributo, né? Quando você passa no sinal vermelho com o seu carro, você não está pagando um tributo porque você passou no sinal vermelho. Você está cumprindo uma penalidade. Você paga a multa que está prevista no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Mas você não pode, o legislador não pode eleger, se você passar no PVA, o seu tributo vai aumentar em 10%, o seu IPVA vai aumentar em 10%. Não. Você pode pagar uma multa porque você passou no sinal vermelho. Porém, tem uma partezinha que pode complicar aqui nessa parte. Que o legislador ele só pode eleger fatos geradores lícitos para as condutas humanas que obrigam ao pagamento do tributo. Porém, quando a gente tem uma conduta ilícita, pode ser tributado sim. Por exemplo, uma pessoa que vende drogas, ela está oferindo renda, não está? Qual que é o fato gerador do imposto de renda? O fato gerador do imposto de renda é oferir renda. Então, para o fisco, para a fazenda, não importa se você está oferindo renda de maneira lícita ou de maneira ilícita. Oferiu renda tem que pagar. E qual é a fundamentação do fisco nessa situação? O fisco fundamenta-se no artigo 118, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que com o 118, inciso 1 do Código Tributário Nacional fala que os fatos geradores legais serão interpretados abstraindo-se a validade jurídica dos atos. Então, se o ato é legal ou não, não importa para a fazenda. Oferiu renda vai ser tributado. Bem como tem um princípio também que chama princípio da pecúnia non olet. Não importa de onde vem a renda. Esse princípio diz que o dinheiro não tem cheiro. A tributação não tem cheiro. Veio de um ato lícito ou de um ato ilícito, deve ser tributado. E também o artigo 150 do CTN, da Constituição Federal, traz o princípio da isonomia tributária. O que fala o princípio da isonomia tributária? Que nós devemos tratar os iguais como os iguais e os desiguais como os desiguais na medida das suas desigualdades. Bom, se eu estou oferindo renda de forma lícita e você oferindo renda de maneira ilícita, nós somos iguais, nós dois estamos oferindo renda. Porque eu que estou oferindo renda de forma lícita vou ter que pagar e você que está oferindo renda de forma ilícita não vai ter que pagar. É o princípio da isonomia, devemos tratar os iguais como os iguais. Esse foi o entendimento do STF quando precisou da sua manifestação. Partindo para a última parte da definição de tributo, ele é instituído por lei, então o tributo só pode ser cobrado se estiver na lei, né? E que lei é essa? É lei ordinária, a regra, mas nós temos alguns tributos que só podem ser instituídos, criados ou majorados por lei complementar. E não vem ao caso falar nesse momento. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Ou seja, o administrador, a fazenda, não tem discricionariedade. Você não pode chegar lá na fazenda, lá pro atendente e falar: você não tem como você dar 10% de desconto aqui na fatura do meu IPVA? Não tem como dar 15% de desconto que nem você faz no particular numa loja. Não há essa possibilidade, né? O administrador, a fazenda, ela deve cobrar como está na lei. Se a lei prevê a possibilidade de 10% de desconto, ele pode dar. Agora, se a lei não prevê, é impossível, né? No direito administrativo, os atos administrativos eles são atos discricionários e atos vinculados. Os atos discricionários têm aquela certa discricionalidade entre o administrador. Fazer ou não fazer. Isso eu posso fazer se eu quiser, se eu não quiser eu não faço isso. Agora os atos administrativos vinculados ele é obrigado a seguir. E é aqui que entra cobrado, o tributo é cobrado mediante unidade administrativa plenamente vinculada. Bom, uma boa tarde para vocês, espero ter ajudado um pouquinho sobre o conceito de tributo.